Ninguém me avisou sobre isso se você anda de Triumph Tiger, e agora eu tenho um problema. O Tiger é uma motocicleta de entrada. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. A Triumph Tiger 900 Gran Turismo Pro está disponível em branco, preto e azul. Custando cerca de $17 mil, o motor de 888 cc tem 6 marchas, 94 cavalos de potência, 64 libras de torque. A altura do assento pode ser ajustada entre 32,28 a 33,17,78 centímetros, tornando-o mais baixo e com o peso deslocado inferior em comparação à geração anterior do modelo 800. Tem um peso seco de 197,5 kg e cerca de 226,8 kg quando molhado. Dependendo de alguns dos muitos modos disponíveis, o consumo de combustível é de cerca de 55 milhas por galão. A Triumph Tiger vem em muitos modelos diferentes. Você pode obter menos recursos com o modelo Gran Turismo, uma altura de assento mais baixa com a versão baixa, e a versão Dual Sport, a Rally ou a Rally Pro. Você deve estar se perguntando, essa moto serve para o uso diário? É uma moto Dual Sport, para quem é essa moto? Após percorrer cerca de 10 mil milhas com essa moto em viagens longas, no cotidiano e em manobras de baixa velocidade, compartilharei minha opinião sobre ela depois de um ano de uso. Então, eu sei que você provavelmente está se perguntando como ela se sai no dia a dia, claro. Eu não preciso de todos esses acessórios que tenho para viagens quando estou pela cidade, mas ela é leve o suficiente e pelo menos eu me acostumei com a altura dela, com meus truques de piloto baixo, que mesmo no trânsito parado e andando é bastante gerenciável. E como uma moto de viagem, é bom ter alguma bagagem extra para que eu possa levar meu almoço, troca de roupas, meu laptop se eu precisar. E claro, 900 centímetros cúbicos é muito mais potência do que eu preciso pela cidade. Mas eu tenho pilotado isso para o trabalho em um desafio de 30 dias, que você verá em outro vídeo, e eu tenho amado isso. Quanto às habilidades em baixa velocidade, a alavanca da embreagem desta moto é muito suave. Se eu realmente praticar muito em baixas velocidades, como no meu desafio de 100 retornos diários por 30 dias, eu simplesmente mudei para o modo chuva e usei a segunda marcha, e isso faz alguns retornos muito bem. Levou um tempo para praticar. Consegui fazer círculos e retornos de 18 pés com facilidade nessa moto. Ela se inclina tão bem e na segunda marcha não é tão sensível que vai ficar pulando em você em baixas velocidades. Provavelmente eu não teria adorado como minha primeira moto na cidade, apenas porque a altura teria sido um pouco de uma curva de aprendizado e teria parecido muito potente em velocidades mais baixas se eu não tivesse me acostumado. Mas agora que já a tenho por cerca de 10 mil milhas, eu a amo. E como essa moto se sai em viagens longas? Acabei de levá-la na minha primeira viagem transcontinental. No momento, ela está com pneus off-road, mesmo sendo a versão de turismo de rua da Tiger. Como uma moto para viagens longas, essa é perfeita. Ela tem um assento aquecido, manoplas aquecidas, o para-brisa é ótimo para ajudar a combater a fadiga. O assento é realmente duro, mas depois que eu adicionei um acessório no assento, ficou perfeito. Os controles de meio pé doeram um pouco meus joelhos com uma costura interna de 31 polegadas. Então eu realmente adicionei algumas pedaleiras na proteção contra quedas, para que eu pudesse esticar as pernas durante os longos dias de pilotagem. Mas as pedaleiras do passageiro eu consigo alcançar bastante confortavelmente. Então foi bom ter 3 posições para os meus pés. Se você for inteligente com a eficiência do seu combustível, esse tanque pode durar cerca de 200 milhas. Ele tem controle de cruzeiro, e o que é meio legal é que você tem diferentes modos de estrada também. Então você tem o modo esportivo, modo estrada, modo chuva e modo off-road, mesmo que ele seja um pouco alto. Eu não peguei o GT baixo, né? Eu peguei o GT pro invés disso, só porque depois de um longo dia de pilotagem no baixo, meus joelhos doem tanto que eu não quero ficar apertada e realmente não é necessário. Especialmente se você tem alguns truques para pilotos de baixa estatura, o assento um pouco mais alto não é grande coisa. Eu vou linkar para os meus truques para pilotos de baixa estatura com essa moto abaixo. Quanto aos acessórios, nem tudo que eu tenho aqui é original. E eu vou mostrar o que não é original, porque eu não tenho o original. Por exemplo, esses protetores de queda. Isso é da Cerimotech. Originalmente eu tinha os protetores de queda originais da Triumph. E depois de uma queda, eles se dobraram ao ponto de tocar o quadro. E eu estava
realmente preocupada que mais uma queda daquele lado causaria danos ao quadro pelos protetores de queda. Então eu fiz muita pesquisa e muitas pessoas falaram muito bem da SW Motec, então acabei ficando com eles. Eles me enviaram esses protetores de queda, mas acontece que quando eu fiz a mesma coisa com a SW Motec... Eu sei que você está se perguntando por que essa garota está derrubando a moto dela tanto assim. Primeiro, sou desajeitada e demorei para me acostumar. Com a altura, gosto de me desafiar. 100 retornos por dia em 30 dias na aula da Jocelyn Snow, você vai derrubar sua moto. Mas as proteções de queda da SW Motec fizeram o mesmo depois de uma queda. Se dobraram, tocando o quadro. Eu estava realmente preocupada que eles não sobreviveriam a outra queda, mas depois de levá-la ao treinamento da Jocelyn Snow e ela continuar caindo, eles meio que se equilibraram e então não estavam mais tocando o quadro. Então talvez isso é o que teria acontecido com as proteções de queda originais da Triumph. Eu não sei, mas posso atestar que essas se saíram muito bem e essa é a proteção de mão da SW Motec. Tinha um escudo aqui, mas eu não sei porque eles colocaram o plástico do lado de fora, porque então ele simplesmente se quebra se você o derrubar. Então eu vi alguns onde o plástico está do outro lado do metal, e isso provavelmente seria ideal, mas pra mim o plástico estava do lado de fora, pra meio que proteger contra o vento, e claro, levei para o treinamento e ele meio que... Bem, você sabe, mas o metal resistiu muito bem. Estes são originais para o suporte de malas. Eu usei as malas rígidas quando peguei emprestada a Triumph Tiger Low para ir para os Ozarks e para o evento Bikes, Blues and Barbecue, e eu realmente gostei delas. Honestamente, eu acho que prefiro malas rígidas às macias em termos de aparência e conveniência. A desvantagem das malas rígidas é que podem quebrar suas pernas. Então escolhi as macias e estou realmente satisfeita. Muitas modificações foram necessárias para adaptar as Lone Riders ao suporte original da Triumph. Se for comprar essas, consulte com eles para ver quais suportes recomendam. Então esse cavalete central é bem legal de ter. Isso vem de fábrica com a moto e também os punhos aquecidos e o assento aquecido. Posso ter pago a mais por isso, não me recordo. A câmera do painel foi instalada posteriormente, mas o para-brisa é original de fábrica. E esses espelhos também são de fábrica. Você pode ter notado que tenho pneus off-road na minha moto. Normalmente eu tenho os pneus de rua de fábrica, mas de vez em quando eu coloco alguns pneus off-road nela. Como quando eu treinei com Jocelyn Snow. E aqui está o que eu quero dizer, que a Triumph Tiger é uma motocicleta de entrada. Comecei sabendo que sou principalmente uma piloto de rua, mas também sabendo que a Tiger tem algumas irmãs de esportes duplos. Se eu quisesse explorar pilotagem de aventura e off-road, essa seria uma ótima maneira de fazer isso. Mas quanto mais eu piloto minha Tiger, colocando-a no modo off-road, desligando o controle de tração e, independentemente de eu ter pneus de rua ou off-road nela, levando-a para off-road de qualquer maneira, mais eu quero a Rally Pro. Você também pode estar se perguntando, por que não escolher a Tiger 660, 850 ou até mesmo 1200? Não gostei de como a 660 pilotava. Resumidamente, é isso. Não escolhi a 850 Sport, pois queria uma introdução ao motociclismo do All Sport, mas ainda não estava pronto para um rally completo. E eu não escolhi a 1200, porque minha Tiger 900 tem muito mais potência do que eu realmente preciso. Sem mencionar, meus pés nem conseguem tocar o chão na Tiger 1200. E eu simplesmente não estou pronto para treinar tanto quanto a Jocelyn Snow. Então é melhor economizar milhares de dólares e ficar com a 900. Foi assim que eu me senti a respeito disso de qualquer maneira.